Fala pessoal, Eber aqui falando. Vamos começar mais uma aula. E antes de começar, eu queria fazer uma pausa rápida aqui para comentar algumas dúvidas que o pessoal tem tido lá no nosso grupo do Facebook. E acho que pode ser útil pode ser que tenha outras pessoas com o mesmo problema aí. Então, o primeiro item eu queria falar sobre os problemas na instalação do Rádio Studio. Então, muita gente teve problema durante a instalação. Então, para isso, eu fiz um vídeo separado que eu mostro desde a criação da conta na Embarcadeiro até o download do produto e instalação dos pacotes e corrigindo os eventuais problemas durante a instalação. Então, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição para vocês, caso tenham problema com a instalação, conseguirem se virar aí, legal? Aí uma outra dúvida que surgiu aqui é como fica o código-fonte para conexão com o MySQL online. Esse é um assunto que a gente precisa conversar um pouco, porque é muito comum quem já veio da programação para desktop e cliente-servidor, né, o ambiente cliente-servidor, imaginar que a tua aplicação vai se conectar diretamente com um banco de dados lá do servidor. Quando a gente vem para o mundo mobile, para o mundo móvel, isso não é uma boa prática. A melhor forma de você fazer a conexão com o banco de dados é você consumir algum tipo de serviço, seja via web service, ou seja via uma conexão da Snap. Então, assim, você não fica com uma conexão ativa com o servidor. Tua aplicação, quando precisa de alguma informação, por exemplo, eu quero listar todos os meus clientes cadastrados. A tua aplicação faz uma requisição ao servidor, então ela abre uma conexão nesse momento, vamos chamar de conexão para facilitar aí. Ela abre uma conexão com o servidor já sabe como acessar o banco de dados, isso a tua aplicação móvel não fica sabendo e nem precisa saber disso, não precisa nem saber qual é o banco, se é Oracle, se é SQL Server, DB2, não importa. Ela faz essa requisição, o servidor que já tem todas as regras de acesso ao banco vai até a base, carrega esse dataset, carrega essas informações e devolve isso para a tua aplicação móvel e a conexão é encerrada. A partir daí, você com esse dataset em mãos faz o tratamento na sua base SQLite local para gravar esses dados ou exibir para o usuário. Aí você faz aquilo que precisa ser feito. Mas percebe que não existe uma conexão direta, ativa, da sua aplicação com o servidor. Um dos grandes motivos para fazer isso é que nem sempre você tem disponibilidade de acesso ao servidor. Ou você está sem sinal, ou a tua internet está com algum problema. Então essa é uma boa prática aí que a gente faz. Então nunca deixar conectado diretamente com o servidor. Sempre consumir a informação que você precisa a cada requisição. Uma outra dúvida aqui é sobre a questão dos emuladores do Android, né? Que é como eu crio um emulador para ser usado dentro do Delphi. Como a gente faz isso? Então a gente abre aqui o SDK Manager. Isso é só você clicar no seu menu iniciar, digitar SDK, ele já vai sugerir, você abre o Android SDK Manager, que ele já o próprio Delphi já instala isso para você. Se o Delphi não instalou, você joga no Google aí Android SDK, baixa, instala ele, que você vai precisar dele para criar os seus emuladores aí. Então, ele traz aqui as várias ferramentas, as várias versões de Android que a gente tem, né? Então tem aqui o histórico de todas as versões. Então eu não vou selecionar nada. A princípio você precisa baixar uma dessas versões. Eu acho que eu tenho aqui isso. Eu tenho instalado aqui a versão 6.0 do Android. Para instalar você só seleciona todos, dá um install, ele sai fazendo download e já instala para você a versão do Android. Você também precisa instalar o Android SDK Tools, que é esse cara aqui, o Android SDK Platform Tools também, caso você ainda não tenha instalado. E eu baixei também o Android SDK Build Tools aqui. Aqui em extras, é importante você instalar esse Android Support Library,
e o Google USB Driver. Então baixa todos esses pacotes, instala tudo na sua máquina, que essa é a primeira parte que você precisa para criar um emulador. Depois você vem aqui no menu Tools, Manage AVDS. É aqui nessa tela que a gente cria os nossos Virtual Devices, né? Android Virtual Devices. Eu aqui criei o meu Nexus 7. Nessa abinha Device Definitions, ele já traz aqui algumas sugestões para você. Então, por exemplo, se você quer criar um Android Nexus 4, você seleciona aqui o Nexus 4 e cria um Create Virtual Device, Create AVD. Ele vai trazer aqui as pré-configurações para você. E aí você seleciona qual versão do Android que você quer instalar nesse device. E por aí vai uma série de configurações. Eu vou abrir esse emulador que eu já tinha feito para ver como que eu montei ele. Então, dou um nome aqui para o meu emulador, escolhi aqui o device, o Nexus 7, coloquei o meu Android 6.0, aqui em CPU eu deixei instalado o ARM, em Skin deixei no Skin, Front Camera e Back Camera deixei None, aqui opções de memória deixei 1024 por 32, aqui é o tamanho de armazenamento interno do seu emulador, coloquei 200 megas, e o tamanho do SD card que ele vai ter disponível, coloquei 700 megas. E usei um use host GPU aqui. Então, ok. Ele vai criar o emulador. Depois que a gente criou, você seleciona ele e dá um Start. Marca essa opção Scale Display to Real Size para ele ficar com um tamanho um pouco menor do aplicativo, senão ele vai entrar com uma tela muito grande, um tamanho muito grande. Dá um Launch e ele vai começar a abrir o emulador. Então ele está iniciando aí o Android. Ele demora um pouquinho para abrir, isso é normal. Os emuladores geralmente são um pouco lentos. É uma das razões que eu uso o meu próprio aparelho na USB. Ele perguntou se eu quero aguardar o carregamento, disse que eu quero aguardar. E aí ele abriu aqui o meu emulador. Então aqui eu estou com um Android rodando. Clico aqui no menu, tem as opções. Então, beleza. Nesse momento, se eu abrir aqui o meu Delphi, vou criar um novo projeto aqui em branco. Se eu vier aqui em Target Platforms Android, ele já automaticamente reconhece o meu emulador Nexus 7 que está no ar. E na hora de compilar, quando eu seleciono Android, ele já me permite compilar a aplicação para ser rodada dentro do meu emulador. Então, se eu der um play, ele automaticamente compila e instala a aplicação aqui dentro para eu usar. Beleza? Ainda aqui dentro do Delphi, vou aproveitar para explicar a próxima dúvida, que é sobre os speed buttons, que são aqueles botões que a gente adiciona que não tem aquelas bordas. A dúvida é se é possível fazer o upload de algum ícone personalizado para ele. Vamos ver como a gente faz isso. Então vou acrescentar aqui um speed button na tela. E aí percebe que ele tem aqui uma propriedade Images, que ele me permite selecionar aqui algumas imagens. Como a gente faz para adicionar essas imagens aqui? Tem um componente que é o Image List. Adiciono ele na tela, botão direito, vem aqui em Image List Editor, dou um adicionar, seleciono a imagem que eu quero,
colocar qualquer coisa aqui, um ícone que a gente já usou aqui nas aulas, ok. Está perguntando se como a imagem é muito grande, se eu quero separar ela em vários arquivos, eu coloco que não. Então ele já adicionou a primeira aqui, vou adicionar aqui uma segunda. Mesma coisa, se eu quero separar eu digo que não. Vamos aplicar, ok. Volto aqui no meu Speed Button. Seleciono qual é a minha lista de imagens. Image List, que é esse componente aqui. E depois é só selecionar a imagem que você quer aqui em Image Index. Então, se você expandir, ele vai mostrar todas as imagens que estão dentro do seu Image List. Então, por exemplo, você colocar aqui no ícone adicionar. Então, ele adiciona o íconezinho personalizado aqui no seu botão. Uma outra forma que poderia ser feito isso, que é como nós fizemos lá na hora de adicionar os ícones de acrescentar uma nova receita, uma nova despesa, é a gente fazer isso através de imagens. Ao invés de usar um botão, você adiciona aqui uma imagem. Vou selecionar aqui o ícone, por exemplo, adicionar receita. Então, no lugar do botão, você adiciona uma imagem e trata o clique da própria imagem. Então, vem aqui em Eventos, OnClick e programa aqui o teu código. Para aplicação mobile, acredito que não tenha diferença entre os dois, que você não percebe diferença. Isso você consegue perceber numa aplicação Windows. Deixa eu compilar ela aqui. Deixa eu retirar esse código que eu coloquei aqui. Deixa eu compilá-la no Windows para a gente ver aqui. Então o Speed Button no Windows ele tem essa característica de quando você passa o mouse em cima, ele mostra essa caixinha em volta, a imagem não. Então, mas como a gente não tem isso no mobile, a gente não percebe isso, então tanto faz. No mobile você simplesmente clica em cima e não percebe isso. Beleza? E por último aqui, tem uma questão sobre o PhoneGap, que é também uma plataforma de desenvolvimento multi-device aí. E o pessoal perguntou minha opinião sobre o que eu acho do PhoneGap. Eu tive uma experiência com o PhoneGap que não foi muito boa, mas aí pode ser por limitação de conhecimento meu, né? Pode ser que eu não conheça a fundo a plataforma e não me dei bem com ela. Mas eu criei um software inteiro para um cliente nosso. Um cliente tem uns técnicos espalhados pelo Brasil inteiro, eles atendem, fazem conserto de impressoras da área médica. E a ideia é que os técnicos saíssem com o celular e os chamados que eles precisam atender no dia e dessem baixa desses chamados via celular. Então eu criei uma primeira versão desse aplicativo inteiro no PhoneGap, até tranquilo de desenvolver, tem bastante coisa pronta de componentes e tal. Eu não gostei, não tive muita performance nele, porque assim o PhoneGap ele não cria, pelo menos até a versão que eu estava mexendo, ele não criava uma aplicação nativa. Ele simplesmente empacotava todas aquelas telinhas que você tinha feito e criava um aplicativo no seu celular, mas era um aplicativo como se fosse um browser, como se você estivesse navegando em páginas da internet ali. Então, era como se você abrisse o navegador do teu celular e usasse as páginas web. Uma outra dificuldade que eu tive com o PhoneGap é sempre que eu precisava atualizar algum componente dele, algum componente de conexão de notificações para o usuário, eu tinha muita dificuldade em conseguir compilar, porque às vezes a versão não era compatível. E eu também tive bastante dificuldade para conseguir compilar isso pro iOS. Então, por conta dessa minha falta de conhecimento no assunto, minha experiência não foi muito boa, mas não vou crucificar a ferramenta, eu só acho o RadStudio e o Delphi muito melhor, muito mais produtivo, muito mais fácil. E pensando aí num time de desenvolvedor, pensando numa empresa, no tempo que você ganha para desenvolver um aplicativo um pouco mais complexo, o RadStudio, na minha opinião, é bem melhor. Mas isso é só a minha opinião, não tem verdade absoluta, é só aí um pouco da experiência que eu tive com essa plataforma, legal? Então vamos continuar desenvolvendo aqui o nosso aplicativo de controle financeiro pessoal.
Continuando aqui na nossa aula, então agora a gente vai terminar de fazer o cadastro de categorias. Faltou implementar o botão adicionar. E vamos aproveitar e fazer a listagem dos lançamentos aqui. Mas antes disso, a gente vai alterar algumas coisinhas no nosso banco de dados. Então eu vou abrir aqui o meu SQLite Studio. Já estou com a minha base adicionada aqui. Então a primeira alteração que eu vou fazer é na tabela de lançamentos. Dou um duplo clique aqui. Na aula que a gente criou a estrutura das tabelas, eu acabei deixando o campo ID categoria sem o tipo de dado aqui. Então a gente precisa corrigir isso. Então para fazer isso, dou um duplo clique na categoria e preciso preencher aqui como int, que esse campo ele é do tipo inteiro. Então é só digitar int aqui, dar um OK, ele vai preencher o tipo do campo e aí eu dou um commit. OK. Então se eu entrar na tabela de lançamento, a estrutura legal ficou inteiro. Então só essa pequena correção aí que a gente precisa fazer. E eu quero aproveitar e já vamos criar uma outra tabela, uma nova tabela aqui para o nosso projeto, que vai chamar tabconfig. Essa tabela vai servir para armazenar as informações de login do usuário, foto, nome, o e-mail, a senha e qualquer outra configuração que tenha a ver com o nosso aplicativo. Então vou chamar de tabconfig e vamos acrescentar aqui os campos e-mail. Ele vai ser um varchar de 100, por exemplo. Vamos acrescentar aqui o campo senha. Também vai ser um varchar, sei lá, de 50. Vamos acrescentar aqui um campo ind-login, que vai armazenar se o usuário está conectado no nosso aplicativo ou não, se ele fez o login ou não. Para que serve isso aqui? Porque se você já fez o login uma vez, a gente marca esse campo aqui como sim. Toda vez que você entrar no aplicativo, ele pula a tela de login e senha e já te leva direto para a tela principal. Então serve para ele identificar que você já está logado e já te leva direto para a tela de lançamentos. Você não precisa ficar autenticando, né, toda vez que você entra no aplicativo. Vamos criar aqui também um campo nome. Pode ser, sei lá, varchar de 100. Vamos criar aqui um campo foto para armazenar a foto do usuário. Vai ser do tipo, não está na listinha aqui, mas pode digitar image. Então ele vai ser do tipo image. Vamos acrescentar mais um campo, que é o idioma. Varchar de 50. E vamos acrescentar mais um campo aqui, que é o campo moeda. Que pode ser um varchar de 20, por exemplo. Esse campo idioma e esse campo moeda vai ser aí um bônus para o nosso aplicativo. Idioma vai servir para você colocar assim, português, inglês, depois a gente vai fazer o tratamento do aplicativo para ele mudar de língua. Então esse é um primeiro bônus aí que a gente vai fazer no aplicativo para vocês verem como a gente... Uma das formas, na verdade, né, de fazer esse tipo de tratamento. E o moeda, para você colocar se é dólar, se é real. Então a gente consegue mudar também ali o modo de exibição das moedas para ficar personalizado, imaginando que isso aqui pudesse ser um aplicativo global, né, não só usado no Brasil. Beleza? Então vamos dar um commit aqui. Legal, nossa tabela de configuração já está criada. Legal. Então acertamos aqui o nosso banco de dados. Vou fechar o SQLite Studio. E vamos seguir aqui com o nosso cadastro de categorias. Então a gente vai implementar agora o botão adicionar aqui. Vamos só renomear esses botões aqui. Esse aqui pode ser um BTN, BTN categoria voltar. E esse aqui vai ser o BTN categoria adicionar.
Beleza. Venho aqui nos eventos dele, um clique. Vou chamar a nossa ação para levar o cara para a telinha de cadastro de categorias. Execute target, sender. Esse evento vai ser bem parecido com o clique, né, aqui na listagem de dados, que seria esse item click, que ele coloca o item em modo de edição e joga a gente para a abinha de cadastro. Só que aqui, quando ele clica no novo, ao invés de jogar o item no modo edição, a gente vai ter que inserir o registro em branco. Como a gente faz isso? DM, que é o nosso módulo de dados, ponto query categoria, ponto append. Esse append insere o registro em branco na nossa tabela. Seria basicamente essa a implementação do botão adicionar. Ele leva o usuário para cá. Se o usuário der um voltar, a gente cancela o modo de edição dele e volta para a categoria, já está certo. E se ele der um salvar, a gente dá um post e também volta para o modo categoria. Legal. Uma melhoria que a gente poderia fazer aqui é, sempre que ele clicar na listagem aqui, então a gente executa a ação e já pode jogar o foco para o campo de categoria da outra aba. Assim, tanto no clique da listagem quanto no botão adicionar. Assim evita do usuário ter que dar um clique a mais. Sempre que mudar para essa aba, o foco já entra no campo, o teclado já sobe automático, então já fica aí um pouquinho mais prático. Não faz tanta diferença, mas é só para dar um pouquinho mais de praticidade para a aplicação, que é sempre importante a gente poupar o usuário de ter trabalho, sempre. Beleza, isso deve concluir o cadastrinho de categorias. Podemos aqui, antes de finalizar, na verdade, checar se o campo está preenchido, né? Que eventualmente ele pode ter apagado a informação e ter dado um salvar. Vamos só consistir para ver se ele preencheu esse campo. Então, como a gente faz isso? No salvar aqui, a gente faz um se o idt categoria ponto text igual a nada, a gente dá um show message, que vai mostrar a mensagem para o usuário aqui. Informe o nome da categoria. E vamos dar um exit, que é, ele entra aqui nesse if, mostra a mensagem e cai fora. Esse exit evita dele continuar executando essas partes aqui de baixo. Então é uma das formas de fazer esse tratamento. Beleza. Vamos agora para a parte de listagem dos lançamentos. Então vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez na listagem das categorias. Vamos excluir essa list box que a gente colocou aqui. E vamos usar uma list view. O alinhamento dela aqui, client. Vamos dar só um nome para ela aqui, de list lançamentos. Beleza. Agora vamos lá no nosso módulo de dados para tratar o SQL da nossa query lançamento. Então, botão direito, Query Editor,
Então aqui a gente vai ter que melhorar um pouquinho esse select aqui. A gente vai ter que fazer um join, vai ter que fazer uma ligação com a tabela de categoria. Por quê? Porque aqui na nossa tabela de lançamentos a gente não tem a descrição da categoria. Então a gente faz um join entre essas duas tabelas para conseguir pegar a descrição que está aqui. Então isso é uma coisa bem simples para quem já conhece SQL, né? Mas de qualquer forma, vamos fazer aqui e explicar um pouquinho como isso é feito. Então vamos só dar uma quebra de linha aqui. Vou chamar a tabela de lançamento de L. Então eu quero listar todos os campos da tabela L. Vou fazer um join aqui com a tab categoria, vou chamar de C. E o campo que eu vou usar para linkar as duas, se vocês lembram, é o ID categoria, que eu tenho nas duas tabelas. Então C.id categoria é igual a L.id categoria. Então isso faz o join entre as duas tabelas. Aí tem aqui também no select, então eu preciso colocar C.descrição, que é a descrição da categoria. E vou chamar esse campo para ele não ficar com o nome descrição. Vou dar um alias aqui, vou dar um apelido para ele. A gente escreve S, vou chamar ele de categoria. Então depois, quando a gente entrar aqui na lista dos campos, vai ter um dos campos lá chamado categoria. Só para ficar mais fácil da gente identificar. Se eu deixasse descrição, pode ser que daqui a um tempo a gente não lembre de descrição do que é. Então, vamos deixar como categoria. E aqui também já vou aproveitar para acrescentar um novo campo, que para a gente usar lá na listagem dos lançamentos. A ideia é que do lado esquerdo da listagem a gente acrescente um íconezinho, uma bolinha, verde ou vermelha. Verde para quando o lançamento é de crédito, né, de entrada de dinheiro, e vermelhinho para quando é um débito, né, quando é um gasto. Então só para a gente visualmente ali conseguir identificar facilmente se é um lançamento de débito e crédito. E também para vocês aprenderem para ver como é trabalhar com figuras, né, ali no List View. Eu vou colocar mais essa featurezinha aí, só para a gente ver como faz. Então, para isso, eu vou escrever um comando aqui, que é um case. Case, eu vou escrever e depois eu explico o que ele faz. Então, é caso o campo L.tipo lançamento. Opa! Se ele for um lançamento de crédito, então, vou dar um cast aqui. Eu quero... Acho que na verdade eu não preciso desse cast, vamos tentar sem. Então se for um lançamento de crédito, vai me devolver o número 1. Se não, vai me devolver o número 0. Eu vou dar um apelido aqui, essa coluna, para ícone. Então o que essa linha faz? Ela está percorrendo a minha tabela de lançamentos. Então, caso a coluna tipo lançamento, que eu tenho aqui na minha tabela de lançamento, for igual a C, lembra que ele vai ser ou C ou D. C para crédito, D para débito. Se ele for do tipo C, então vai me devolver 1. Se não, vai me devolver 0. Isso serve para depois eu tratar lá na minha listagem. Sempre que for 1, eu coloco o íconezinho verde. Sempre que for 0, eu coloco o íconezinho vermelho. Beleza? Então eu vou executar aqui para ver se eu não errei nada. Beleza? Ele executou, não deu erro nenhum. Ótimo. Então, por enquanto, isso conclui a alteração aqui nesse select da nossa query de lançamentos. Vou dar um OK. E vou adicionar os campos que faltam aqui. Botão direito, Add All Fields. Ele já adiciona os campos do meu select. Legal. Vou voltar aqui na nossa tela principal. E vou linkar, botão direito, Bind Visually. E vou linkar aqui a minha list view lá com a minha query. Então eu tenho aqui uma list de lançamentos. E tenho aqui a minha query lançamentos.
Deixa eu jogar para lá esses itens aqui para ficar atrapalhando. Então percebe que mesmo eu adicionando os campos lá na minha query, ele acabou não trazendo aqui. Eu volto lá, vou desativar aqui a minha conexão, venho na query lançamentos e ativo de novo. E ele já refez aqui e trouxe todos os campos. Volto para cá. Então vou linkar a minha list lançamentos com a minha query lançamentos. Então o primeiro campo que a gente tem que linkar é o sync. O sync vai com um asterisco. E aqui tem um pulo do gato aqui, que é o seguinte. Por padrão, a list view do Delphi Seattle, eu acho que o Delphi Berlin já vem com isso habilitado por default. Mas o Delphi Seattle, a gente tem que instalar um componentezinho que dá uma tunada, deixa um pouco melhor essa list view aqui. Percebam que aqui eu só tenho uma única opção de texto, então ficaria uma listagem parecida com a de categorias, né? um único texto por linha. Mas a gente consegue mudar isso para conseguir colocar múltiplas linhas dentro de um único item aqui. Como a gente faz isso? Seleciono o List View. Item Appearance. E aqui em Item Appearance, ao invés de List Item, a gente usa Multi-Detail Item. Quando eu faço isso, eu percebo que ele já adiciona vários outros campos aqui, detalhe 1, detalhe 2, detalhe 3, que são as várias linhas que a gente pode ter aqui dentro de um mesmo item. Se por acaso dentro aí do seu Delphi não tiver essa opção de Multi-Detail Item, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o acesso para um outro vídeo que eu ensino como configurar isso aqui, como fazer para essa opção aparecer aqui, tá bom? Então eu vou seguir aqui o vídeo imaginando que você já tenha feito isso. Então se ele não apareceu, dá um pause nesse vídeo, vai lá, adiciona rapidinho essa opção, depois volta aqui e continua a videoaula, beleza? Então eu escolho o Multi-Detail Item. E agora eu vou fazer o seguinte. Então eu vou adicionar aqui, vou usar esses três details aqui, 1, o 2 e o 3. Então na primeira linha eu vou colocar a descrição. Então no detail 1 eu jogo a descrição. No detail 2 eu posso jogar o valor. E no detail 3 eu posso jogar a categoria da despesa, por exemplo. Isso é só uma sugestão, tá? Eu estou fazendo assim, mas você fica à vontade para fazer do jeito que você achar mais legal aí. E eu vou ativar a minha query aqui. Ela já está ativa. Então eu deveria ter listado os campos. É que eu não tenho dado na tabela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou acessar novamente aqui o meu SQLite Studio. Vou vir na minha tabela de lançamentos aqui. Duplo clique. Vou vir aqui na minha data. E vou adicionar alguns dados manualmente aqui, só para a gente ver como vai ficar a listagem lá. Então, ID do lançamento 1, valor 5.000, a data 1/1 de 2016, descrição, vou botar aqui salário, ID categoria, vou abrir a tabela de categoria aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui salário, é o ID 5. Então eu volto lá no meu lançamento, o ID categoria 5 corresponde a salário, e ele é um lançamento de crédito, vou botar o tipo C. Dou um gravar aqui, vou adicionar um novo, esse vai ser o 2, vou botar aqui R$3 no dia 15/1 de 2016, vai ser um café, e vamos voltar lá na tabela categoria. Vamos jogar o café aqui em alimentação, é o ID 1. Volta aqui no lançamento, ID categoria 1. E ele é um lançamento de débito. Estou simulando aqui o recebimento de um salário de R$5.000 e um gasto de R$3 aqui com um cafezinho. Dou um salvar, vou fechar o meu SQLite, venho aqui na minha query,
dou um ativo falso, ativo true, para ela refazer a consulta. Venho aqui e ele já passou a listar aqui os meus lançamentos. Vou esconder os componentes não visuais, então está aí listando o 5.000 de salário e os R$ 3 de café. Beleza. Vou fechar aqui o Visually para ficar melhor. Então, uma primeira coisa que a gente precisa acertar aqui, a formatação dos valores. Então, tá meio esquisito esse 5.000 e esse 3 dessa forma. Vamos formatar ele para estilo monetário. Voltamos lá no Data Model, botão direito, Fields Editor, venho aqui no campo Valor, e ele tem uma propriedade aqui, que é o pulo do gato, Display Format. Aqui a gente pode pôr R cifrão, para ele mostrar o R cifrão na tela. Coloco, vou chamar de cerquinha, vírgula, cerquinha. Isso faz ele colocar o ponto de milhar e coloco 0.00. Faz ele colocar vírgula nos centavos também. Então deixa nesse formatinho aqui. Se você não quisesse que aparecesse o símbolo aqui de moeda, você poderia simplesmente retirar esse R cifrão, mas aí fica a seu critério. Eu vou deixar assim só para ficar claro que a gente está falando de dinheiro aqui. Vou reativar minha query, false, true. A gente volta aqui e agora já mudou. Então já ficou 5.000 e 3.000 e R$ 3 aqui. Então já fica mais bonitinho. Beleza, vamos tentar formatar esses campos aqui. Eu vou criar uma formatação minha aqui, mas você também fica à vontade para criar e achar do jeito que você acha que fica mais legal. Então a primeira propriedade aqui, vamos acrescentar aquelas bolinhas vermelhas e verdes que eu tinha falado. Para isso a gente precisa adicionar aqui um image list. Adiciono um image list e preciso inserir dentro desse image list os meus ícones que eu vou usar aqui na minha listagem. Dou um duplo clique, dou um adicionar. Eu já baixei aqui os dois ícones que vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo, né, o código fonte do projeto como um todo. Então você já consegue usar esses mesmos ícones aqui se você quiser. Então vou acrescentar primeiro o de receita. Então o meu receita ficou sendo 0. E vou adicionar aqui o de despesa, ok, que ficou sendo o 1. Dou um apply e um ok. Beleza. Então tem o meu image list aqui, vou renomear ele para image list só, vai. Aí eu preciso dizer que no meu list view para ele usar essa lista de imagens aqui. Venho na propriedade images do meu list view e seleciono o image list. Então eu já fiz o link desses dois campos aqui. Maravilha. Vou esconder os campos não visuais. Então esse primeiro link já está feito. Preciso agora habilitar o meu list view para mostrar o campo de imagens, que ele vai mostrar aqui sempre do lado esquerdo. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em Item Appears in Objects, Item Objects, vem aqui em Image, ele por default, por padrão, vem Visible False, só dá um Visible True. Então percebe que ele já deu aqui aumentou o espacinho. Beleza? A gente vem aqui agora, botão direito, Bind Visually, e a gente precisa linkar a propriedade Image Index com o campo que a gente tratou lá na nossa query, lá naquele case que eu fiz.
Então a gente linka o campo ImageIndex com o campo ícone. Quando a gente faz isso, ele já passa a trazer aqui os nossos ícones. Só que ele está trocado, eu devo ter invertido a minha query lá. Mas só para vocês entenderem por que eu fiz aquele case. Esse ImageIndex, eu sempre tenho que passar para esse campo um número inteiro. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Esse 0, 1, 2, 3, 4 corresponde à imagem aqui no meu list view. Então, se eu passar 0, o ícone vai ficar verde. Se eu passar 1, meu ícone vai ser o vermelho. E assim sucessivamente. Se eu tivesse outros ícones aqui, eu teria que tratar o resultado daquele case, daquele select meu, para exibir o ícone que fosse necessário aqui. No meu caso, o 0 é crédito e o 1 é débito. Então eu vou só voltar lá para ver se eu fiz a minha query certa. Parece que os lançamentos estão trocados. Está trocado aqui. O crédito, então, é 0 e o restante é 1. Então, sempre que for crédito, vai ser a minha imagem 0. Se não, vai ser a minha imagem 1. Ok. Vamos reativar essa query. Ele deu algum erro aqui no campo. Ele está esperando o ícone white string. Vamos fazer o seguinte, como a gente mudou, vamos aqui em Fields, vamos excluir o campo ícone, seleciono Dondel. Vou vir aqui, vou acrescentar ele novamente. Add all fields, ele acrescentou o ícone novamente e dou um Active True. Beleza. Vamos voltar lá. Escondo os componentes. Agora sim, o salário ficou verdinho, que é um lançamento de crédito, de entrada de dinheiro. E o café ficou vermelho, que é um lançamento de retirada de dinheiro. Beleza, agora ficou certo. Vamos ajustar agora o tamanho desse ícone aqui, que ele está bizarro aqui. A gente pode, mais fácil, vir aqui no Structure, achar aqui a minha list view. Dentro dela tem um item appearance, eu expando esse cara. Aqui no item, expando ele, seleciono o image e vou tratar aqui as propriedades dessa imagem. O que eu poderia fazer aqui? O Scaling Mode eu poderia colocar como Stretch e o meu ícone tem altura 16 e largura 16. Então já percebe que ele já corrigiu aqui os nossos ícones. Beleza. Poderia diminuir aqui um pouquinho a largura para 16. Vai ficar muito colado. Vou deixar aqui como 30. 40. Acho que 40 tá bom. Vou deixar como 30, vai. Beleza. Agora vamos ajustar um pouco esses textos aqui. Então seleciono o multiDetail 1, que corresponde ao salário. E vamos mexer em algumas propriedades dele aqui. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou botar aqui um negrito para ele. Só para ele dar um destaque. Vou mexer no alinhamento vertical dele aqui. Acho que vou deixar como leading mesmo. A propriedade de Vert Align, vamos botar leading também. Então ele já foi um pouco para cima. Eu vou mexer na altura dele aqui. Acho que a gente poderia deixar o vertical. O alinhamento vertical, vamos deixar centralizado. E aqui como leading. Vou diminuir um pouquinho, vou selecionar o item aqui, vou diminuir um pouquinho aqui para 60, para a linha ficar um pouquinho menor. Vou selecionar o multidetail 2, que corresponde ao valor. Vou deixar como leading, vou deixar, sei lá, tamanho 30. O alinhamento do texto, eu vou deixar ele como trailing. Para ele destacar, jogar um pouquinho para cá.
Um, texto vertical vamos jogar como centralizado. E o vertical align como center também. Para ele ficar bem no meio aqui. Legal. E o multidetail 3, que é a descrição da nossa categoria aqui. Vou deixar ela também como 30. Vai ser leading. Text vertical alignment vou botar aqui como center. Aqui vocês podem ir mudando, né? Para lá, para cá, para ver como vai ficando. E aí vocês vão vendo e vão aprendendo como funciona cada uma dessas propriedades aqui. Então, vou deixar como center, trailing. Vou diminuir só aqui um pouquinho a fonte para ficar uma descrição bem pequenininha. Deixar o tamanho 10 e vou botar uma cor cinza aqui. Para ele ficar pequenininho embaixo do salário aqui. Acho que tá beleza. Seleciono a minha list view. Vou retirar esse fundo cinza aqui. Vou na opção Show Selection. Dou um falso aqui, só para ele não ficar mostrando o item que está selecionado, né? Não faz sentido, sempre que a gente clicar a gente vai levar ele para uma outra tela. Beleza. Um outro item importante que vocês podem brincar aí um pouquinho é o item Spaces. Esse carinha aqui. Que ele é responsável por essas margenzinhas aqui. Então, poderia colocar aqui uma margem inferior de 5. Então, percebe que já ficou um pouquinho mais centralizado. O left eu posso deixar como está mesmo. O right vou deixar como 5. E o meu top vou deixar como 5. Vou deixar como 0, que ele está ficando muito junto. Vou deixar como estava mesmo. Só para vocês saberem dessa propriedade que ela é bem importante na hora de fazer o alinhamento aqui. Beleza, agora preciso... Vamos tratar o menu que vai jogar o cara para essa nossa tela de lançamentos aqui. Então vou lá na minha Multiview. Vou dar um Visible True nela aqui. Venho aqui no item lançamentos. Levanta um clique. A gente já está fazendo o tratamento. Só corrigir isso aqui. Então ele joga o cara para a nossa tela de lançamentos e esconde o nosso menu. Mas antes de jogar para a nossa tela de lançamentos, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na chamada da nossa tela de categoria. A gente atualiza aqui a nossa query para ter certeza de que ele está listando todos os registros aqui. Então a gente só dá um dm.query lançamentos, um active false e true aqui. Vou deixar o comentário aqui, atualiza a lista de lançamentos. Só para ficar igual o de baixo ali, vamos fazer assim. Esconde o menu e muda para a aba de lançamentos. Só mais uma dica aqui para vocês. É bem importante a gente sempre comentar os códigos, que é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Então sempre que a gente começa uma linha com barra barra no Delphi, ele entende como um comentário. Então o compilador simplesmente ignora essa linha toda aqui. Então ela serve só para a gente identificar alguns trechos de código. Isso é bem legal porque quando você está trabalhando em equipe, nem sempre o teu amigo ali que eventualmente vai dar manutenção no seu código,
ele vai conseguir entender muito bem, ou ele vai gastar muito tempo para entender o que esse código faz. Então é sempre legal, né, você comentar os trechos de código para facilitar esse trabalho em equipe. Para qualquer outra pessoa que for pegar seu código para dar manutenção, ele já se ambientar um pouco mais fácil aí. Ou até para você lembrar no futuro, né? Daqui 6 meses você for pegar esse código de novo para trabalhar nele, você só lendo aqui o comentário consegue lembrar de uma forma mais rápida o que ele faz. Beleza? Bom, acho que dá para a gente rodar aí a nossa aplicação para ver se está funcionando, se deu tudo certo. Vamos esconder o nosso menu. Vou lá no meu módulo de dados, vou desativar a minha conexão. Isso é muito importante, sempre desativar a conexão. Senão não funciona. Vou espetar aqui o meu celular na USB. Beleza, ele já reconheceu. E vamos executar aqui. Deixa eu trazer o meu mobzinho aqui. Então vamos lá, vamos acessar. Vou clicar no menu. Vou clicar aqui em categorias. Vamos ver se o nosso botão de adicionar aqui funcionou. Vou clicar no sinalzinho de mais para adicionar uma categoria. A gente precisa corrigir aqui o nosso botão que ficou errado da última aula. Mas vamos testar aqui uma categoria nova. Vamos botar aqui uma categoria viagens. Vou clicar no salvar. Então ele já adicionou aqui embaixo a nossa categoriazinha viagens. Beleza, então funcionou. Então depois a gente tem mais umas coisinhas para acertar aqui nesse cadastro de categorias, que é permitir que ele exclua alguma categoria. A gente deixa para fazer isso na próxima aula. Ah, mas só um detalhe que a gente fez aqui. Sempre que eu dou um adicionar, percebe que o foco já vem no campo e o teclado já automaticamente já sobe, pronto para o usuário digitar aqui a categoria que ele quer, que ele deseja. Então, é o que eu falei, são tudo truquezinhos de performance aqui para ficar cada vez mais fácil a vida do usuário. Então, vou dar um voltar aqui, legal. Vou dar um voltar novamente. E nós não implementamos o botão voltar aqui das categorias. Que beleza. Vamos fazer isso. Então aqui em categorias tem o meu botão aqui, voltar. Venho no implemento dele um clique. Vamos lá. Então se eu estou na tela de categorias, eu chamo a action e jogo ele para a tela principal. Já vou verificar se eu fiz isso para a tela de lançamentos também. Não fizemos, já vamos aproveitar e fazer, senão a gente vai ficar preso na tela aqui. btn, vou renomear o botão, né? btn lançamentos voltar. Dou um duplo clique aqui. Vamos chamar a nossa ação main para jogar o cara para a página principal também. Vamos salvar e rodar de novo. Vou clicar em acessar. Então vamos lá nas nossas categorias novamente. Dou um voltar. Resolvemos esse primeiro problema. Vamos clicar aqui agora em lançamentos. Então ele já trouxe a gente para a tela de lançamentos, já atualizou a nossa listagem, então está aqui os nossos lançamentos pré-cadastrados manualmente lá.
Legal, a telinha ficou bem bacana. Então a gente vai agora aos poucos fazendo melhorias nessa tela aqui. Legal, então só para concluir essa aula, vamos voltar e acertar esse botão aqui que ele ficou bugado quando a gente compila. Mas só para garantir esse botão aqui, e aproveitando e acrescentando aí uma nova funcionalidade ao sistema, vou adicionar aqui uma image list para a gente customizar esse botão aqui. Assim já fica registrado aqui também como a gente faz para adicionar um ícone personalizado para os botões. Então, eu já tenho aqui um icon check, que ele é um fundinho branco. Então adicionei aqui uma image list, vou chamar de image list btn. Então eu poderia acrescentar aqui nessa image list todos os ícones de botões que eu tenho no meu projeto. Eu venho aqui no botão, vou falar que é para ele usar aqui a nossa lista de imagens, images, e seleciono o ícone referente à imagem dele aqui. Então assim a gente já personaliza esse ícone e já resolve o problema do bugzinho. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando essa aula por aqui, já ficou bem extensa aí. E continue postando os comentários aqui no vídeo, continue postando também lá no nosso grupo. Envie aí se vocês estão gostando, se não estão gostando, para a gente conseguir melhorar cada vez mais, beleza? Então vamos em frente e até a próxima. Valeu aí, um abraço.